Bob Fernandes falando com Flávio Dino. Ministro Flávio Dino, prazer em recebê-lo aqui no canal Bob Fernandes. Ministro, apesar da crescente atuação do Supremo Tribunal Federal, o país vive nos últimos tempos, nos últimos anos, uma corrosão nas chamadas instituições, que vai do desrespeito, desde o ataque à sede da Polícia Federal na semana passada, passa por inúmeros motins da Polícia Federal, ataques a autoridades públicas e ofensas, xingamentos, e não apenas a quaisquer cidadãos. Como refazer a civilidade básica num país com 33 milhões de pessoas com fome e as violências, violência contra a mulher, contra a pobre, contra preto, racismo, etc. Bob, um prazer falar com você, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. A sua indagação já oferece os eixos dominantes para qualquer perspectiva de paz verdadeira. E a base Alcântara, senhor Flávio Dino? E a base Alcântara, Flávio Dino? Eu quero saber, porque aí toda essa miséria que é gerada no Brasil, ela vem da falta de dinheiro. O resto é tudo operação proposital. Ninguém voluntariamente sai acampando, comendo churrasco na porta do quartel se não foi acionado. As pessoas não têm impulso coletivo e organizacional para fazer essas coisas. Toda vez que a esquerda ela frauda a realidade, ela diz para ti assim, que as pessoas voluntariamente se reúnem. Por quê? Porque a esquerda toma para si o povo. Eles são como Jesus tomando Deus para si. Eles tomam para si o povo. Então eu sou o povo. Quando o Rui Costa Pimenta está falando, ele é o povo. Então quando eles falam assim, é um contrassenso, ditadura do proletário. Tá, mas pera aí. Quem vai mandar nisso aí? O povo. Quem é o povo? Eu. Ele é o povo. Assim que tu perguntar pro Xi Jinping, ele é o povo também. Só que uns são mais povo que o outro. Então isso tudo é uma fraude. Agora eu quero saber, até porque foram os capitalistas que criaram o comunismo. Cadê? Porque o efeito de um regime comunista e neoliberal é a mesma coisa. Falta de desenvolvimento industrial e repressão igual. É a mesma porcaria. Neoliberalismo e comunismo na época da Guerra Fria, na época da Guerra Fria resultou na mesma coisa. Repressão. Então isso é um problema de civilidade. Toda a falta de dinheiro que tem no Brasil ajuda a colaborar para essa violência. O resto é um aspecto cultural que a ditadura militar afetou também. O Brasil também nunca foi esse país civilizado, extraordinário que o pessoal está falando. Tu tem um contingente de aloprado, louco da cabeça, que anda solto por aí. Então, porque o Brasil ele não enfrenta o seu verdadeiro inimigo, que é os Estados Unidos. Essa aqui é a chave para sanar a cabeça dos violentos. Porque todo país vai ter um grupo de violentos. Isso não é homogêneo, isso não tem uma fórmula específica, mas os Estados Unidos põem os seus loucos no exército. Quer matar? Vai aqui. Quer matar? Vai pro exército. Até na guerra do Iraque, várias gangues se alistaram. Mas o Himmler usava uma legião de convictos, de prisioneiros. Não faz muita diferença, a ação da polícia e a ação do criminoso ela não é muito diferente nos grandes centros urbanos do sudoeste. Quase a mesma coisa. Então, entregar Alcântara é perpetuar a miséria e a falta de crescimento científico e industrial do Brasil, o que acarreta no final que os virtuosos não têm salários decentes e estão na mão dos incautos. E os incautos continuarão incautos porque a grande maioria nunca teve o estalo de ser aquilo que eles não são. E aí o Brasil segue arrastando-se nisso. Então, a ação desse cara aqui, ela não pode ser subestimada. A destruir, porque isso é uma ação conjunta. A entrega de Alcântara pelo Flávio Dino, a Lava Jato destruindo as empresas de construção civil e coisas do tipo. Andrade Gutierrez, Odebrecht, porque só fala-se do Lula. Não, tem que falar disso aí. E foi um ataque de guerra dos Estados Unidos. O Temer destruindo nossas hidrelétricas. Tudo isso eu falo há 5 anos. Já trocou-se os picaretas nesse YouTube e eu continuo dizendo a mesma coisa porque isso não foi resolvido. Então o Flávio Dino faz parte dessa campanha militar americana aqui dentro.
Ele que não venha com papo furado aí, porque aqui não vai colar. O primeiro eixo é o combate às desigualdades. Isso é papo furado, isso aí. Porque dinheiro resolve. Estou falando de desigualdade financeira, né? Porque eu posso ser racista dentro da minha cabeça e tu não saber. Eu posso te empregar, tu sendo preto e eu sendo branco, e eu não gostar de ti, mas tu trabalha para mim. Então isso aqui, em termos práticos, isso aqui é besteira de esquerda. Aí os liberais entram nessa também, porque eles gostam que tu discuta besteira. Ninguém fala dos 2 trilhões de juro que vai para banco. Discutam essa merda aqui. Estruturais íncitas à formação social do Brasil. Os ecos, a reverberação da escravização negra brutal. Aí ele fala aquilo que eles querem ouvir e fico feliz. Isso é um de nós. Sabe que o cara falou isso? Permanece até os dias de hoje, como bem sabemos, e isto é intrinsecamente violento. Nós temos o outro eixo. Não é intrinsecamente violento. E eu não tô vendo, tu é marrom, cara. Tu tá num posto de poder máximo aí, tu é marrom. Que são estas contingências. A tua posição aí trai essa afirmação. Esses temperos odiernos. E você colocou lavajatistas. Tua primeira intenção era pôr um cara da Lava Jato aí dentro. Esse cara é agente americano. É interessante o Bob chamar esse cara com tanta alegria, sendo que o Bob dizia, quando a esquerda ataca o golpe americano, eles fingem, porque quando se trata de combater de fato, eles não fazem. E uma grande forma de combater é não pôr um cara desse aí dentro. Se tu não quer enfrentar o inimigo, os operativos mais diretamente, então não põe esse cara aqui, já facilita, não pondo esse cara, né? Porque se é pra pôr o Flávio, chama o Heleno de uma vez. Se é pra pôr o Flávio Dino no Ministério da Segurança, pôr esse cara em Ministério, sim, tem que fechar o GSI. Tem que fechar o GSI, pôr todo mundo na cadeia e cancelar essa porcaria. Senão, nem precisa perder tempo com isso aqui. A esse quadro de violência estrutural. Aí aludo exatamente a esses fenômenos, como o crescimento de feminicídio, atos de racismo, crimes de ódio em geral, aí inclusos aqueles contra o Estado Democrático de Direito. Vem a porra do Estado Democrático de Direito. É essa dupla incidência que nós devemos buscar nesse novo momento político do Brasil, com o governo liderado pelo presidente Lula. Isto é, de um lado, interferir, incidir contra as desigualdades, ainda que saibamos que esta é uma luta de longo curso, e, por outro lado, enfrentar estas conjunturas em relação a políticas públicas específicas, como nós pretendemos fazer no Ministério da Justiça. Não só no Brasil, mas mundo afora, essa corrosão de princípios. Lembrando que o Bob Fernandes ganha 23 mil reais por mês para fazer essas coisas aqui. Então, quando o cara vê isso, o Bob Fernandes não é um jornalista tão ruim assim, tá? Mas não é possível que o conteúdo que eu produza não seja igual ou melhor e não mereça no mínimo uns 2 mil por mês, e o cara não ganha. Então eu quero saber que público é esse. Que público é esse? Eu quero esse teu dinheiro, Bob. Porque se nós vamos falar de justiça, vocês adoram exceção moral, certo? Tu não merece. Bom, o Bob talvez mereça ele merece metade desse dinheiro. Porque eu já vi no auge ele segue aquela esterilidade de esquerda, que é nunca enfrentar o problema de fato. Isso é que nem no médico o cara fica te dando homeopatia. Não, cadê a resolução final desse problema? Porque o pessoal reclama até quando o médico é médico hoje em dia. O cara chega assim, teu filho de 3 anos tem câncer, as probabilidades de viver são mínimas. Quer rezar, quer tentar outras coisas, boa sorte pra senhora. Nossa, mas que frieza. Não. O passo para a cura é a verdade. E na consciência é maior ainda. Eu não posso te mentir. Então a esquerda não faz isso. Toma um chá de boldo que passa esse teu câncer no cu. Não vai passar. Chá de boldo não cura câncer no cu. Porque a esquerda está sempre nessa homeopatia. Então como é que esses homeopatas ganham 23 mil reais e eu que venho com vamos operar, tem que cortar aqui. Cirurgia aqui.
Tem que tirar esse tumor chamado GSI. Tem que extirpar o câncer chamado governo colonial brasileiro. Quando eu falo essas coisas, não são apenas frases de efeito nem retórica. Eu instruo aqueles que estão dispostos a fazer. Isso aí não é uma questão de bandeira, não é uma questão de partido. Os caras vêm reclamar de problemas. Aí tu dá soluções. Ou estou aberto às contra-respostas concretas disso. Mas ninguém fala nada acerca disso aí. Então, eu quero saber como é que o seu Bob Fernandes ganha 23 mil e eu aqui fico ganhando 150 por mês. Quer dizer, o canal não pode expandir porque não... O canal não ganha mais porque não expande. O canal não ganha mais porque não expande e não expande porque não ganha mais. Aí os caras ficam reclamando. No Brasil, por que as coisas não crescem? Não cresce porque vocês, brasileiros em geral, seguem, não sei qual é a tempo. Por que seguem esse canal desse cara aqui? Não, então, quem puder colaborar, o Pix está aí embaixo. É importante a colaboração. Traz gente. Não conhece gente. Vocês não conhecem gente de universidade? Traz esse cara para esse canal aqui. Açoita essa gente, porque a omissão dessas criaturas com certas temáticas é criminosa também. Tu não quer advogado burro, tu não quer delegado burro, traz esse cara pra cá, não precisa trazer, né? Vai lá na delegacia, atenção, vamos. Tô dando um exemplo. Antigamente vinha uns policial aqui, os caras deixam de ter comentários disso, ou às vezes o cara ouve uma coisa que não gosta, vai embora, pô, que isso? Então terminou o casamento das criaturas, porque a tua mulher fala uma coisa que tu não gosta, então tu separa, ou vice-versa. As pessoas têm que ser mais maduras. Então, colaborações via Pix, assinaturas no Apoia-se e no Catarse. Quem já migrou do Catarse para o Apoia-se, como eu instruí, fica no Apoia-se. Mas o Catarse, ele tem uma medida de segurança, que é a mesma assinatura que o Bob usa, que quando ele por segurança, ele custa repassar o dinheiro para mim. Não tem nada a ver com vocês. Só às vezes há um atraso. Então, mas está funcionando. Achei que não estava por precaução, porque aqui é o Brasil. Eu já migrei tudo para Apoia, mas vocês podem apoiar o Catarse aí, que não tem problema, está funcionando. Então, 5 pila por mês, tá? Esse cara está tirando 23 mil para conversar com um inimigo. Qual é que é? Princípios civilizatórios tem a ver com a inexistência de uma regulação democrática de meio de comunicação de massa que não... Regulamentação democrática do meio de comunicação de massa. Isso aí já mudou o papo. Regulamentação democrática de meio de comunicação de massa, tradução, controle estatal dos meios de comunicação. Isso não é bom. Porque ou tem uma mídia americana, ou tem uma mídia colonial, ou tem uma mídia estatal. Não, você não. É que nem dizer que a solução para um chute no saco é um dedo no cu. Não, vai parar. Que tal nenhum dos dois? A não ser que você goste das duas coisas. Mas aí, involuntariamente, isso não. Tem suas sedes no Brasil, são as chamadas Big Techs, que atuam como se fossem empresas de TI, mas na verdade são empresas de comunicação, de informação. Elas não atuam como se fossem empresas de TI, elas atuam como se fossem empresas de comunicação. E tu tá usando uma delas, tá reclamando do quê? Eventualmente de desinformação. E junto plataformas tipo Telegram, WhatsApp. O WhatsApp admite envio maciço e ilegal de mensagem. O que seria uma mensagem ilegal, hein? Que merda, que conceito é esse de mensagem ilegal? O conteúdo da mensagem é ilegal? Então, quer dizer, todo filme de ação faz apologia ao crime. Todo filme pornográfico faz apologia ao sexo. Qual é o ponto aqui? Começaram isso com essa história. Estão sempre tentando empurrar a censura pro cara de maneira disfarçada. O que ele quer dizer com isso? Certo. São os donos. Facebook permitirá elogios a paramilitares neonazistas da Ucrânia. Desde que eles lutem contra a Rússia. Sim, e daí? Tá, e aí, esse é o problema, é as mensagens ou é eles lutando armado até os dentes? E o Intercept é um órgão que senta sobre documentos enviados para eles e não publicam. Eu quero saber cadê o seu Glenn Greenwald com os documentos que ele sentou em cima, porque ele não senta só em cima da vara do marido dele, ele senta em cima de documentos que ele não libera sobre a Lava Jato, vai liberar ou não?